no te damos glória e louvores, no levanta-nos, no adora-nos, Senhor, no te damos glória e louvores, no levanta-nos, no adora-nos, Senhor, amor e grande amor, daquele que te fazedor, da tem outro cima, da tem não, da tem outro cima, amor e grande amor, maravilhas que te fazedor, da tem outro cima, da tem não, da tem outro cima, nunca dá glória e louvores, no levanta-nos, no adora-nos, Senhor, nunca dá glória e louvores, no levanta-nos, no adora-nos, Senhor, amor e grande amor, maravilhas que te fazem bom, da tem outro cima, da tem não, da tem outro cima, amor e grande amor, maravilhas que te fazem bom, da tem outro cima, da tem não, da tem outro cima, não há outro. Somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Que o Senhor continue nos dando graça para aplicarmos em nossa vida aquilo que nós aprendemos. Muito bem, amigo Eliseu, amigo Bernardo, ali na frente, é isso aí, parabéns. Eu quero nessa noite, nós estamos no 6º paradoxo, e nessa noite nós vamos falar sobre o avanço pela inércia. O avanço pela inércia. De uma forma mais bonita, avançando enquanto espera. Avançando enquanto espera. O irmão Rogério falou algo bastante importante, na verdade tudo que ele falou foi muito importante, mas algo que combina muito com aquilo que eu vou falar. Ele falou que nós precisamos servir ao Senhor e descansar nele. Parece que quando a gente fala sobre o descanso e a espera, parece que é algo agressivo, porque nós estamos em um tempo em que não se quer esperar. Nós temos uma azáfama nas coisas para acontecer para ontem e por vezes nós limitamos, muitas das vezes, agir de Deus na nossa vida porque não sabemos esperar. Mas há sabedoria no esperar. Há sabedoria no esperar. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite, a partir da verdade que está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 30 e o versículo 31. Isaías 40, versículo 30 e o versículo 31. Diz assim a palavra do Eterno Senhor. E depois vamos ler também Salmos, número 62, os versos 5 e 6. Diz assim Isaías 40. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor. Fantástico isso, hein? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças.
voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmo 62, 5 e 6. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha, ou a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento para compreender e ajuda-nos a aplicar essas verdades em nossa vida. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Que verdade maravilhosa para um tempo desajustado com o esperar, o descansar. Nós vivemos, sim, em um tempo em que as pessoas, quase em todos os lugares, irmão Rogério, elas têm pressa. Elas querem as coisas para ontem. Aí a gente... E vou lhe falar que há algum tempo eu me enquadrava dentro desse povo aqui, depressa, tia Eude. Que eu trabalhava muito rápido porque eu queria ver resultado, eu queria que o povo olha e deixava de descansar hoje. É bom descansar no Senhor, no Senhor. Então, repara, os homens hoje, eles querem que as pessoas saiam do seu caminho agitado, porque eles têm pressa. E se existe uma palavra que, de certa forma, tem preenchido o vocabulário do tempo atual, é a rapidez. O rápido. Rápido. Para onde? Olha. E muitas das vezes a gente adoece por causa disso. A gente adoece e depois culpamos a Deus. E a gente depois, Deus, o Senhor não está me vendo, mas Ele falou para a gente descansar, para a gente confiar. Sabe, a pressa é tão grande. Quando eu e a minha esposa, a dona Thalita, nós morávamos nos Estados Unidos, tinha sempre uma via que a gente pegava para ir para a nossa igreja, onde a gente pastoreava, era cerca de 50 a 1 hora de carro. E sempre na pista, são pistas de, por vezes, três vias na mesma pista, e sempre tem uma daquela do lado direito, que era velocidade rápida. Então as pessoas, olha, que está com muita pressa, velocidade rápida. Aí sempre você encontrava um ou outro carro de vez em quando, estacionado a velocidade rápida, sem pneu, com a frente arrebentada. Porque velocidade rápida normalmente dá isso. Sabe algo bastante importante sobre a rapidez? Irmãos, tem a rapidez até na escada rolante. Na escada aquela rolante, sabe? Uma vez eu estava em um determinado lugar, em um determinado país, e eu saí logo do comboio, entrei na seção do trem, para sair na estação, e eu fiquei parado assim, tipo, que eu vou descansar. Agora o trem vem, aí eu peguei um trem de 310 por hora, Paulinho. 310, eu via passando assim os números, e porque eles ligavam ainda mais a televisão para apavorar mais o coração das pessoas, 300 e pouco está batendo, e aí a gente vai, Rubens, a gente só vem passando rápido. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu entrei na estação, cheguei na escada rolante, eu falei, bom, agora eu vou descansar para subir, e até lá, só que eu fiquei no lado direito da escada. Aí alguém chegou me atrás, isto é a rapidez, você quer ficar parado, fica aqui. Eu falei, meu Deus do céu, até na escada rolante o povo quer ir rápido. Por que fazer isso? Isso é a vida que a gente tem hoje. Rápido. Por isso a nossa sociedade está doente. E nessa záfama do rápido, a gente tem o quê? A gente tem as comidas rápidas. Hoje ninguém mais quer ficar um dia todo para esperar uma feijoada no final da tarde. Hoje a gente quer feijoada de micro-ondas. 2 minutinhos, pá! Tem outros que nem botam 2 minutinhos, já bota logo um. Vai mais rápido. E nessa rapidez tem muita gente agora também, além de comida rápida, no nosso cotidiano nós temos aquilo que é dinheiro rápido, dinheiro fácil. E aí a juventude está nessa também, atrás de dinheiro fácil, dinheiro rápido. Como se isso fosse sucesso, pelo contrário, a gente vê que é desgraça. Tudo que não nos custa nada, não é para nós.
dinheiro rápido, tudo rápido, querer rápido, a gente precisa cuidar. Jesus, ele esperou por 30 anos, depois de passar a apresentar publicamente como Salvador. 30 anos. Repara que negócio fantástico. Ele soube esperar. E nós precisamos esperar, irmão, porque é sabedoria no esperar. O incrível disso tudo é que eu estou falando ali fora, da cultura secundante, mas quando a gente para e olha para a igreja, infelizmente, as pessoas têm esse senso de pressa não recomendado, velho, também dentro da igreja. Hoje o negócio é, a gente já fica, opa, horário, opa. Vamos ter que botar um cartaz lá à frente. Não se preocupe com a hora. Eu tenho pregado em muitos lugares. E eu tenho constatado algo, irmão Paulinho. Às vezes as pessoas chamam você para pregar. Você vai orar. Você vai pedir a Deus a direção no que você vai pregar. Ou se não derem você um tema, lógico. Aí você vai estudar. Você gasta tempo para ser aplicado, para que realmente tenha uma palavra digna do nome do Senhor Jesus sendo anunciada através dela. Você passa tempo estudando. Aí quando você vai no culto, a pregação fica por última coisa, já quando não tem mais minuto. O povo faz tudo o que quiser. Mas quando 15 minutos. Certa vez eu fui para um lugar, aconteceu isso, eu falei, não vou pregar não. Vou pregar nada. Ué, 15 minutos. Eu passo o dia inteiro, noite inteira estudando, para pegar 15 minutos. Você prepara um sermão. Irmãos, e quando você está, que a igreja, de certa forma, começa a ter esses tipos de sinais, nós precisamos alertar, olha, meu irmão, step by step. Um passo de cada vez, com a esperança no coração, na dependência do Senhor Jesus. Sabe? Eu entendo que existe tempo em que a celeridade das ações ela é benéfica. Mas não em todo o tempo. Por quê? Porque o sucesso da nossa corrida ocasional está exatamente primeiro, quando eu falo agora em nós da igreja, está na dependência, primeiro, da nossa alimentação espiritual. Uma igreja que não tem tempo para escutar a palavra de Deus, ela precisa tomar cuidado com pressa. Porque a palavra de Deus é aquilo que nos sustenta. Por isso que eu digo, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos gastar tempo para ouvir o sermão. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Nós, além da nossa alimentação espiritual, para ter sucesso na nossa corrida ocasional, e eu estou falando de ocasional de forma intencional, porque a corrida não pode ser uma constante. É ocasional. Nós precisamos de uma boa atividade física. Além do espiritual, o nosso físico também precisa. Depois, nós precisamos do descanso. Como o irmão Roger falou aqui, descanso no Senhor. Sabe? Sobre o descansar e esperar, e não ser totalmente rápido em tudo, porque você cansa. E quando você cansa, aí você já não faz nada que presta. Olha só o que Jesus falou para Pedro: não pôde vigiar nenhuma hora comigo. Pedro estava tão cansado, que nenhuma hora para orar. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Nenhuma hora as pessoas não querem mais orar. Porque, opa, muito rápido, tem muita coisa para fazer. A vida é, ao vivo, como diz o outro. Mas nós precisamos sim cuidar. E eu quero trazer 4 lições importantes para nós. Se o desejo do nosso coração é progredirmos dia após dia no serviço do Senhor, sem necessidade de empreender corridas ridículas por vezes. Primeira coisa que nós vamos ver, primeira lição que nós vamos aprender aqui, é que nós devemos aprender a nos aquietar. Olha o que o salmista vai dizer no Salmos 46:10.
Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Isto é a vontade de Deus para nós. O nosso Deus, Ele deseja que nós cultivemos um coração calmo, um coração tranquilo. Essa de Deus vai levar também? É problema. Essa de, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Para nós, os cristãos, não pode funcionar. Porque nós temos Jesus, amigo Eliseu. E Jesus transforma a nossa vida. E nós precisamos viver como Jesus. Sabe algo bastante importante? Um comentarista americano, Warren Wiersbe, ele vai dizer que o coração de todo problema reside no problema do coração. O coração de todo problema reside no problema do coração. O que ele está dizendo é que quando o nosso coração é agitado demais, é a cama, é o fundamento para todos os problemas. Todas as inquietudes estão no nosso coração. Por isso, Salomão vai dizer algo bastante importante em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda perturbação sua, o problema está no coração. Se o seu coração não estiver em Deus, se o seu coração não estiver verdadeiramente fundamentado no Senhor, a perturbação vai ser uma constante na sua vida. Olha só o que Jesus ele adverte no livro de Lucas, capítulo 16, 13. Nenhum servo, e o Rogério falou isso nessa noite, nenhum servo pode servir a 2 senhores. Ou seja, você não pode servir a você mesmo e a Deus. Porque quando o seu coração não reposa no Senhor, porque Ele está autenticamente, ou você está autenticamente sentado na sua própria cadeira de decisão. Então o seu coração está inquieto, porque você não tem capacidade para definir a sua vida sem Cristo Jesus. Então sempre vai estar essa inquietude. E muitas das vezes adoece. Jesus diz aqui, olha só, que é para nós não servirmos ao Senhor. Ou seja, um coração dividido entre você e Deus gera uma pessoa desobediente. Por quê, meu irmão? Porque um coração dividido, ela gera perturbação. Ela simplesmente, você não consegue desfrutar da paz. Mas um coração perturbado, um coração ausente, com Deus ausente, é um coração que ainda não se arrependeu. Repara o que Isaías vai dizer no capítulo 30 do seu livro, e no versículo 15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Logo, na quietude e na confiança está o seu vigor. Nós haveremos de prosperar enquanto descansamos e esperamos no Senhor. Esta é a máxima dessa noite. Nós haveremos de progredir. Nós haveremos de avançar. Não estou falando de letargia ou latargia. Eu estou falando de confiança, de dependência no Senhor. Eu não estou falando de procrastinação. Eu estou falando de confiança, de fé no Senhor Jesus. Repara algo bastante importante. Se nós estamos seguindo a Jesus com sinceridade no nosso coração, Jesus nos convida a desfrutar de águas tranquilas. Salmos 23, 2. Ele vai nos guiar. A propósito, Salmos 46, nos 3 primeiros versos, nós vemos algo que o salmista chamou de águas revoltas. A inquietude, a precipitação no ato humano, no falar, no pensar. Mas agora, do verso 4 e verso 5, ele vem trazer agora um contraponto para aqueles que confiam no Senhor. Ele fala sobre um rio de tranquilidade e de descanso que só Deus pode dar a nós. Então o que nós vemos aqui é que Jesus convida a todos que estão cansados e oprimidos, Mateus capítulo 11, 28 a 30, a irem até Ele e Ele concederá alívio. Meu irmão, há alívio do Senhor para nós. Ou seja, quando nós confiarmos no Senhor Deus, no Senhor Jesus, para a salvação, Cristo nos concede descanso necessário para o nosso tempo de inquietação.
Então, Paulo chama isso de paz de Deus, que o mundo não pode dar. De paz de Deus, que excede todo o entendimento. Isso é, quando o seu descanso, ela é simplesmente um demarche para você avançar. Quando você desfruta da paz de Deus. Sabe? Quando dia a dia nós nos rendermos verdadeiramente ao Senhor, crescendo no conhecimento, nós haveremos de descobrir que há um descanso para nós, a despeito de todas as inquietações que o tempo presente parece nos oferecer. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Paulo escreve isso no livro de Filipenses 4:7. Isso invade a nossa vida. O homem não compreende a paz que excede todo o entendimento. Certa vez, na minha terra, chegaram e falaram para o meu pai: olha, por um episódio que aconteceu, olha, nós vimos o teu nome na frente da casa de uma pessoa que faz o ocultismo. Estava lá o seu nome lá, achando que isso ia tirar a paz, a tranquilidade e a inquietude dele. Só que quando a gente está no Senhor, pode ir para onde for, para quem quiser, porque quando Deus manda, até o inimigo obedece. Então, se nós estamos nas mãos dele, do nosso Senhor, como nosso Salvador, podemos descansar em paz. Podemos descansar, não há adversidade para te abalar, para te arrebentar. Não há pessoa, não há língua, não há nada, não há arquitetura do adversário, não há absolutamente nada se você está em Deus verdadeiramente. Você está em Deus. Sabe, meu irmão, minha amada irmã, nós somos humanos. E por isso, haveremos de enfrentar dias difíceis, isso é natural. O vale da sombra da morte chegará por todo, ou para todos, inclusive para nós. Mas o vale, a escuridão, não tem força suficiente para nos derrubar. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Por isso nós podemos descansar. Por isso é que Tiago vai falar que se nós estamos em Deus, mas nós não cremos em Deus, nós ficamos vulneráveis como um barco em tempestade. Nada vai acontecer, realmente as coisas podem te pegar. Mas se você estiver em Deus, com a sua visão, a sua mente, o seu ser fixo no Senhor, meu irmão, não há necessidade de inquietude. Até porque a tua inquietude não vai resolver nada. Nós dependemos de Deus, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer: por que vocês estão preocupados? Se vocês não podem resolver nada. A sabedoria no esperar, há progresso no descanso. Repara, nós, muitas das vezes, podemos experimentar um sentimento de perder tempo enquanto a gente espera no Senhor. Mas a paz no nosso interior, fruto da presença de Deus em nós, irá nos encorajar e nos fortalecer para a obra que Deus quer que seja feita por nós, através de nós. É Ele que vai nos sustentar. Por vezes, ou na verdade, nós não podemos, irmã Eliane, nós não podemos viver a nossa fé a partir de sentimento. Porque o sentimento é traiçoeiro. O sentimento não nos possibilita, não nos capacita a viver a vida, irmã Roger, como ela deve ser vivida. Nós não haveremos de desfrutar uma vida de fé genuína se ela está em base de sentimento. Simplesmente, não fomos ainda convertidos, não fomos ainda encorajados a viver a Bíblia como ela é. Nós, por vezes, cegamos simplesmente por sentimento. E isso faz com que
As inquietudes tomam conta da gente. Nós nos desenvolvemos o senso de autocomiseração e isso destrói-nos a cada dia. Por isso, se o coração estiver perturbado, nós precisamos correr ao Senhor Jesus. Não deixar que Ele nos paralise, nos incapacite de viver, nos desqualifique para viver. Então, primeiro nós precisamos sim do Senhor, reconhecer o Senhor como Senhor da nossa vida, não como aliado nosso, como eu sempre falo aqui. O Senhor não pode ser o nosso aliado, porque se Ele for o nosso aliado, a nossa fé não estará nele. Sabe? Nós precisamos verdadeiramente reconhecer, fazer como o encontro que Saulo teve com ele. Até então, Saulo, antes do caminho de Damasco, era simplesmente um conhecedor, mas um conhecedor divorciado de uma sabedoria e de uma genuína conversão. Até o dia que o Senhor se encontrou com ele. Sabe, meu irmão, o remédio para que eu e você aquietemos, o remédio se chama cultuar a Deus. Cultuar a Deus não é vir na igreja, vir no culto. Cultuar a Deus é fazer a sua vida um culto constante a Deus. É fazer a sua vida um altar de adoração constante ao Senhor. Tanto assim é que Paulo vai escrever à igreja de Romanos, no capítulo 12, no primeiro versículo, ele vai dizer: ofereçam a vossa vida como sacrifício vivo. É isso. Nós devemos aprender a nos aquietar no Senhor. Segunda lição, para que nos proporcione um avanço na inércia, devemos aprender a esperar. Primeiro, devemos aprender a nos aquietar. Segundo, devemos aprender a esperar. Ruth capítulo 3, no versículo 18. Vai dizer assim para nós: agora espere. Fantástico. Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Meu irmão, após apresentarem-se a Boaz, o que dentro da lógica da cultura judaica seria o parente resgatador de Noemi e de Ruth, Noemi falou para Ruth: minha filha, já se apresentou? Muito bem. Agora, espere. Não invente moda. Não queira dar um jeitinho. Não queira sugar o Boaz de outra forma. Não queira dar um girinho. Não. Espere. Aprendamos a esperar. Sabe, meu irmão, Blaise Pascal, um filósofo, na verdade foi um filósofo francês, ele diz algo bastante importante, na verdade ele escreveu algo bastante importante no seu tempo e que nos serve muito para hoje. Blaise Pascal, ele vai dizer assim: toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, que é não saberem ficar em repouso num quarto. Olha só, que sabedoria! Ele resumiu o tempo nosso, embora vivendo no instante do nosso tempo. Ele diz: o problema que se instala hoje no coração do homem é ele não saber simplesmente esperar, olhar para ele mesmo, refletir ele mesmo e descansar, dialogar consigo. Não como forma de gerar uma arrogância, mas como forma, nesse pressuposto, falando de nós cristãos, como forma de depender. Porque quando Jesus diz, falando sobre oração, ele diz: quando você quer falar comigo, entre no seu quarto, fecha a porta e eu vou te ouvir. Parafraseando aqui, Pascal, olha só, parem de tentar, sem primeiro refletir. A gente precisa refletir. Nós estamos em um tempo em que as pessoas falam sem pensar. Falam sem pensar.
Por quê? É uma rapidez de falar, irmão Rocha. Uma rapidez de falar. Não para. Sabe por que eu escrevo meus sermões? Para eu não falar, sem me colocar nele primeiro. Porque eu escrevo, eu passo mais 2, 3, 4 leituras. Porque nós precisamos pensar antes de falar. Porque uma palavra dita, depois de dita, ela não volta atrás. E o pior, se cair no ouvido de um descrente, ainda que esteja debaixo do teto, o estrago é grande. Então, para você do importante, que Boaz, meu irmão, para Ruth e Noemi e para nós, quase que ele se tipificava Jesus, o nosso parente resgatador. Tanto assim é que Jesus veio, Paulo vai dizer no livro de Filipenses, capítulo 2, ele diminuiu para ser igual ao homem, ou seja, o nosso parente resgatador, veio morrer na morte de cruz, para que nós hoje pudéssemos ter esperança. Podemos esperar nele, porque ele sim nos resgatou. Ou seja, hoje, enquanto o Senhor, sabe, meu irmão, opera a fim de cumprir a sua vontade em nós, nós devemos acreditar, nós devemos esperar, nós devemos confiar, porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. O nosso Deus não está surdo, o nosso Deus não, a mão dele não está encanhada que não possa nos abraçar. Nosso Deus é vivo, real. Por isso nós precisamos confiar nele. Sabe, Ruth e Noemi, elas nunca tiveram a oportunidade de ler aquilo que Paulo escreveu em Romanos 8, 28. Nunca tiveram a oportunidade de ler. Mas este conselho de Noemi para Ruth faz com que eu perceba que ainda que não tivessem lido o escrito do apóstolo Paulo, elas viviam o que escreve o apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Elas estavam numa situação delicada, diferente. Mas ela falou, espere, porque virá uma provisão de Deus. Foi o que o irmão Rogério falou nessa noite. Aprendemos a esperar a provisão de Deus. Aprendamos a esperar o tempo de Deus. Aprendamos enquanto servos do Senhor a depender do Senhor. Olha só, o Senhor age em todas as coisas a favor do nosso bem, para a glória dele. Para a glória dele. Por isso, quando o salmista vai dizer, parem no 46:10, parem de lutar, observam a provisão de Deus, é como se Deus dissesse de uma forma mais contemporaneizada, dizendo assim, tira a mão da sua vida. Tira a mão da sua vida, deixa-me no controle dela. Sabe, deixa-me no controle da sua vida. Sabe qual é o grande problema do nosso tempo? É que as pessoas ainda que tenham muito ano de crente, não esperam o Senhor agir. A gente quer fazer na nossa forma, na nossa maneira. E se não sair como a gente quer, meu irmão, não é da nossa forma, é da forma de Deus, se nós somos filhos de Deus. Compreende qual é o grande problema do nosso tempo? É que nós vivemos uma fé totalmente superficial, porque nós queremos mandar no nosso relacionamento com Deus. Nós partimos do pressuposto que nós precisamos delinear ao Senhor o que Ele vai fazer. Só que Ele é o Senhor e não nós. Repara, interferir na vontade de Deus, nós corremos grande risco de perder o que Deus planejou para nós, quando a gente não sabe esperar. A minha esposa, uma coisa tão simples, ela fez um pedido para o Senhor, Deus esperou, e olha o que o Senhor Deus fez, que negócio fantástico, esperou, tem que esperar, precisa esperar para não ter problema. Vocês entendem que esperar, a sabedoria é não esperar, sabe, o Senhor Ele concede melhor para aqueles que esperam e entregam o seu direito de escolha a Ele. Sabe, ainda hoje eu estava ouvindo o discurso de 2 filósofos brasileiros,
Um até que eu gosto muito, o Mário Portela, e ele falava algo bastante importante sobre o direito de escolha. Ele falando ele com uma budista, e ela falou sobre a visão do budismo, ou dos budistas, em relação à escolha. Na verdade, a existência da vida. Que ele diz que ele acredita, sim, que a vida, ela tem, sim, o seu início, a sua feitura. Há alguém que existiu antes da vida e que fez ela. A vida não é resultado de desenvolvimento nem evolução de nada. Enquanto os budistas não acreditam muito nisto. Aí ele falou algo bastante importante. Ele disse que entre o bem e o mal, ele ficou questionando como um Deus bom pode produzir o mal. Só que ele disse que ele foi ler Agostinho de Hipona. Ele tem um livro bastante importante, As Suas Confissões, e ele diz que o mal não foi criado. Deus não criou o mal. O mal é a negação do bem. Quando ele diz que o mal é a negação do bem, ele está dizendo, quando eu escolho apartar-me do bem, eu já estou no mal. Isso é bastante importante para nós. Entendemos isso? Então, por exemplo, se eu me aparto de fazer o bem ao meu irmão, que é uma recomendação de Deus para mim, eu estou no caminho do mal. Percebe algo bastante sério na nossa fé? Por vezes a gente não pensa sobre a nossa fé. Eu falei nessa semana, não sei qual alguém que me questionou sobre algumas coisas da fé. E, muito efusivamente, eu falei para ele, olha, eu não creio numa fé sentimental. Eu creio numa fé que ela é um exercício da razão. Tanto assim é que Paulo, ele nos orienta a pensar na fé. Então, nós precisamos pensar, avaliar a nossa fé a despeito dos nossos procedimentos. Precisamos equilibrar o que a gente diz crer com o que a gente vive e pratica. Sabe, meu irmão, é que muitas das vezes o nosso discurso é Deus, não dá para esperar, então, ó. Sabe que a Bíblia está recheada de uma palavra, ou na verdade de uma interrogação, até quando? Davi, por muitas vezes, fala para o Senhor, até quando? Para sempre te esquecerá de mim, Salmo 13, 1 e 2. Até quando considerarás a mim o teu rosto, esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando? E nós hoje também é assim mesmo. A gente não tem esta graça de esperar Deus trabalhar, porque Deus não trabalha simplesmente em nosso favor. Deus trabalha em nós. Por vezes a gente quer que Ele trabalhe e dê-nos só aquilo que a gente está pedindo, mas muitas das vezes o silêncio de Deus é o tempo suficiente que Ele está nos preparando para aquilo que precisa ser feito. Por vezes, é por isso que Paulo diz a Timóteo, cuidado para você não trazer para o santo ministério neófitos, pessoas que não esperam, pessoas que não amadurecem, porque eles prejudicará a obra do Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós, que a gente não excusemos do caminho que precisa ser feito para absolutamente nada, principalmente para a nossa fé. Irmãos, muitos homens de Deus esperaram. Por exemplo, Abraão e Sara, por 25 anos esperaram pelo nascimento do filho prometido. Sabe? Eles tentaram apressar. E a gente sabe a catástrofe que foi. E temos sofrido isso até hoje, as consequências. Moisés tinha 80 anos. Esperou 80 anos para ser o libertador de Israel, para tirar Israel do Egito. Senhor Jesus Cristo, Ele esperou também 30 anos para se apresentar como o Salvador do mundo. Meu irmão, há tempo de agir. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo de agir, mas há tempo de esperar.
Nós precisamos esperar. Enquanto o Senhor, Ele está trabalhando. Enquanto nós esperamos, por sermos humanos, por vezes, nós podemos ser assaltados por um sentimento de perca de tempo. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele está trabalhando em nós também. E o tempo é um trabalho disso, desenvolver em nós a paciência e a espera. Que negócio fantástico, hein? Deus, terceira lição, nós devemos aprender a permanecer quietos. Nós primeiro precisamos aprender a aquietar. Segundo, nós precisamos aprender a esperar. Terceiro, nós precisamos aprender a permanecer quietos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Êxodo capítulo 14, versículo 13 em diante. Vai dizer: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Como se fiquem calmos, permaneçam quietos e verão o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Sabedoria por trás do acalmem-se. Meu irmão, percebe aqui o contexto. Israel saiu de Egito. Estavam andando na caminhada, rumo a uma terra da promessa. Agora, repara que diante deles está o mar. Está o mar. E de trás está o exército inimigo. Diga uma coisa, se você estivesse lá, você se conhecendo como você se conhece, se você estivesse lá, qual seria a sua reação? Corria. Para onde? Não sei. Porque à frente tinha mar e à frente tinha o inimigo. Você gritava, esperneava, igual a eles aqui. Sabe, nós temos por tendência a avaliar o procedimento do povo de Israel sempre de forma negativa e de forma de julgamento. Mas se nós colocássemos no lugar deles, com certeza faríamos o mesmo. Ou quiçá, pior. Até porque, no tempo deles, eles tinham a presença de Deus, sim. Tinham a orientação de Deus, sim. Sim. Agora, nós temos tudo isso como o exemplo deles para não fazer, e a gente faz mesmo assim. Percebe a gravidade da nossa situação? Repara algo bastante importante. O povo estava, de certa forma, apavorado com a situação. E Deus diz a Moisés: pode falar para o povo, fique tranquilo, acalme-se. Eu sou Deus, se eu sou o Senhor deles, eles se acalmem. Que eu vou fazer? Eu vou agir no meio deles. Sabe? Nós precisamos descansar no Senhor. Porque se Deus for por nós, quem será contra nós? Por isso, descanse. Eu costumo dizer que sobre a vida, você tem duas saídas sobre tudo que acontece. Se alguém chegou, olha, Rogério fez isso, fez aquele outro, só tem duas saídas, Rogério. Primeira saída, se for mentira, ignora. Se é mentira, pai da mentira não é você. Então, olha, quem veio com a mentira, que vá para o pai da mentira. Agora, se for verdade o que falam de você, o que você vai fazer? Refletir e tomar uma decisão. Só tem essas duas saídas. Então, olha, aquiete-se, acalme seu coração, fique em paz, meu irmão, porque Deus cuida de você.
Não precisa, porque não eu vou lá chamar atenção. Paulo diz, olha, quem nos justifica é Deus. Sabe, uma pessoa que não tem uma avidez nem para saber o que falam, e muito menos para dar satisfação, essa pessoa que vos fala. Porque Deus cuida de nós, quem nos justifica é Deus. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos viver a nossa fé de forma genuína, para que verdadeiramente o Senhor nos justifique. Porque se Deus é por nós, Moisés vai dizer, o Senhor lutará por vocês. Acalme. No versículo 14, no capítulo 14 do Êxodo, acalme-se. Fique quieto. Fique parado. Não busque justificar-se. Não precisa andar justificando. Faça o que precisa ser feito da forma que Deus aprove e aquiete, acalme-se. Sabe por quê? Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Paulo diz isso, o João diz isso em 1 João. Então, meu irmão, viva em fé no Senhor. E faça o que precisa ser feito para a glória do Senhor. E descanse. Descanse. Porque há batalhas que Deus vence com você. Mas há batalhas que Ele vence por você, se você esperar e aquietar-se. Tem batalha que você vai querer ir lutar. Ele pode ir com você. Pode sim. Quantas vezes ele mandou? Quando Davi estava mesmo, Davi, ele tinha algo exponencial. Quando ele chegava para Deus, eu vou agora atacar aquele povo, o Senhor vai me dar vitória. Tem vezes que Deus falava, vai, eu estou contigo, vai, eu estou contigo. Mas tinha vezes que Deus falava, pode parar. Não vai para canto nenhum. Pare, aquiete seu coração. Essa batalha não é sua, é minha. É minha, aquiete seu coração. Eu, como Deus fala com Moisés no deserto, Moisés vem para Deus, o povo está reclamando, o povo está pedindo pepino, o povo está pedindo cebola. Houve um negócio ruim para o povo pedir, né? O povo está pedindo pepino, está pedindo cebola. Moisés chegou para Deus e falou, Deus, vou falar uma coisa. Esse povo seu aí está terrível. Eu não quero saber desse povo. Esse povo está me rejeitando. Deus diz, aquiete-se, Moisés. Aquiete-se. Porque você é meu. Se o povo está te rejeitando, eles estão me rejeitando, não está te rejeitando. Aquiete, acalme seu coração. Meu irmão, para a vida, leve isso para a vida. Aquiete-se, acalme-se. Não importa o que falam. Ou que se arrume, sabe? Há um inventor americano chamado Thomas Edison. Ele escreve que tudo vem para aquele que é ativo enquanto espera. Tudo vem para aqueles que são ativos enquanto espera. Aí você pergunta para mim, mas peraí, pastor. Como ser ativo enquanto espera? Como fazer isso? Uma atividade pressupõe um movimento. Mas agora, ser ativo enquanto espera, meu irmão, é que, nesse pressuposto, você vive interiormente numa ação constante. Na ação de descansar, de aprender, de confiar, de crescer em Deus. Essa atividade é uma constante que precisa, no seu interior, estar sempre ativo. Agora, do outro lado, você precisa aguardar no seu exterior. Descansar no seu exterior, enquanto Deus executa seu plano. Descansar no Senhor. Fique quieto. Isaías, os Salmos 37, 5 e 6. O salmista diz, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarda por ele com paciência. Então, meu irmão, aprenda a permanecer quieto. A sabedoria, a Bíblia diz que o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Olha só, fica quieto. Não se atribule. Façam isso, não tenha medo. Fiquem firmes, porque o livramento chegará. Finalmente, quarta e última lição. Devemos aprender a descansar. Devemos aprender a descansar. Olha o que Salmo 3,5 vai dizer. Eu me deito e durmo,
e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustenta. Descansar no Senhor. Dormir tranquilamente durante a noite. Sabe? Uma noite de sono bem repousante é uma bênção de Deus. Agora, uma noite atribulada, meu irmão. Uma noite que você rola de cama de um lado para o outro e não consegue dormir. Uma noite em que a sua consciência não te deixa pregar o olho. Sabe? É estressante. É desafiador. Mas vamos entender, por vezes, alguma razão. Davi, ele escreve no Salmo 4:8, que em paz me deito e logo adormeço. A minha esposa gosta dessa música, ou desse cântico. E logo adormeço, pois o Senhor me fazes viver em segurança. O salmista ele vai completar ali no Salmo 127:2, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Meu irmão, não é suficiente nós simplesmente nos aquietar, esperar ou permanecer quieto. É também necessário que a gente aprenda a descansar e experimentar o restaurador repouso do Senhor após um dia bem ocupado. Sabe, quando nos falta sono, quando a tribulação parece nos assaltar, nós temos algumas questões que a gente precisa perguntar e parar e analisar. Sabe, será que nós estamos com raiva de nós mesmos, do nosso irmão ou de Deus? Porque a inquietude da alma, ou na verdade, ela responde, muitas das vezes, à forma do seu relacionamento. Se você estiver com raiva de Deus, você não vai dormir. Com raiva do seu irmão, também. Você precisa perguntar para você mesmo, será que eu estou nutrindo em mim, no meu íntimo, alguma amargura que está envenenando a minha visão da vida e perturbando o meu sono? Sabe, Paulo, ele escreve aos Efésios, capítulo 4, que nós não podemos deixar que a ira se ponha sobre o sol. Nós precisamos apaziguar a ira antes que o sol se ponha. Então não vale você querer ir dormir irado no seu coração, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com o seu filho, ou com o seu irmão da igreja, ou com Deus, que você vai ficar sem descansar. Sem descansar. E isso é prejudicial. Você precisa certificar se seu coração está certo, se seu coração está direcionado na verdade de Deus, ou se não, as suas tentativas de dormir vão ser frustradas. Você não conseguirá descansar. Então a gente precisa correr para os pés do nosso Senhor. Por isso é que a oração que nós vemos no Salmo 139, no 23 e 24, ela repousa, na verdade ela se enquadra com uma luva quando nós não sabemos esperar ou permanecer descansando. Olha o que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conheces as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Sabe, o Senhor deseja que cada um de nós vivamos como a bem-aventurado dos Salmos 1 e o versículo 2. Que a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só assim nós conseguiremos avançar na inércia. Só assim nós conseguiremos ser ativos enquanto esperamos. Só assim nós podemos confiar no Senhor.
Eu quero terminar lendo para você os Salmos 27:14. Ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Assim, esperando, assim fazendo, nós haveremos de descansar com dignidade. Assim fazendo, nós haveremos de permanecer quietos, aguardando o tempo de Deus. Assim fazendo, nós haveremos sim de aprender a esperar, porque o nosso Senhor é o nosso resgatador. Assim fazendo, nós vamos nos aprender, ou nós vamos aprender a aquietar, parar de lutar, sabendo que Deus é o Senhor. Sabe que avançar pela inércia constitui um paradoxo, sim, mas não uma impossibilidade. Por isso, peça ao Senhor nessa noite que te ajude a aquietar, a esperar, a permanecer, a descansar. Baixe a sua cabeça que eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos encoraja a depender do Senhor nesta noite. Nós precisamos depender do Senhor em toda a nossa forma de ser, de viver e de pensar. Não há, Senhor Jesus, como nós caminharmos com o Senhor ignorando a verdade do Senhor na sua palavra, ignorando a instrução do Senhor para o nosso viver, quer seja com o nosso irmão da igreja, quer seja com os nossos familiares, quer seja, Senhor, com a nossa sociedade. Nós precisamos saber que o sucesso da nossa continuidade não está no homem, não está no mundo, está no Senhor Deus, está na tua palavra. Por isso nos capacite a viver da forma que te agrade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus nos abençoe e guarde, nos dê um restante de semana abençoado e que domingo possamos estar aqui novamente, firme e fortes, cultuando o Senhor e exaltando o nome dEle. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor ouviu tudo aquilo que foi pedido aqui em oração no primeiro momento deste culto. E nós agradecemos pela tua palavra, a tua voz que nós ouvimos nesta noite, nos encorajando a viver uma vida dependente do Senhor, porque é só assim que nós haveremos de ter sucesso nela, se nós dependermos do Senhor. Nos ajuda, Pai, a nossa limitação, a entender, compreender de forma verdadeira a tua palavra em nós. Por isso, capacite a tua igreja a permanecer fiel à palavra do Senhor, somente à palavra do Senhor, dia após dia, e a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E agora que nós vamos às nossas casas, pedimos que o Senhor nos leve em paz. Pedimos que a tua mão de poder, de graça, de proteção esteja sobre nós. Guarda-nos, Pai. Uma vez mais, rogamos o Senhor por aqueles irmãos nossos que estão em luto, que o Senhor possa estar confortando, consolando, dando graça. Rogamos uma vez mais, Senhor, como orou aqui o nosso irmão Rogério, em favor dessas famílias que perderam aquelas criancinhas no sul do país. Nós pedimos ao Senhor conforto àqueles corações, Senhor. E pedimos, Deus, tenha misericórdia dos homens e das mulheres do nosso tempo, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia. Coração tão duro, a ponto de fazer uma tragédia como essa. Deus, tenha misericórdia na nossa nação. Rogamos ao Senhor por uma noite de paz na nossa cidade, uma noite de paz em nossas casas, que o Senhor possa nos proteger e nos conceder um sono de paz, um sono de santos, Senhor. Descansarmos no Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora do Seu Filho Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja no nosso meio e em nós hoje e sempre. Amém.